Fala, amiga, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva, trazendo as últimas informações do Timão. E também a informação de que o clube turco Beşiktaş tem interesse e no holandês Memphis Depay. Vamos acompanhar aí a notícia. O Alexandre Silvestre está esperando para falar com a gente sobre o Corinthians. Boa noite, Silver. Quer dizer que tem clube do exterior de olho no Memphis? Não brinca, né, Silver? Não é brincadeira não, Michele. Tudo bem? Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Corinthians tem como algumas missões nessa parada do Campeonato Brasileiro, da temporada do futebol para a disputa do Mundial de Clubes, manter os pilares do time e tentar vender alguém para fazer caixa. Corinthians vive uma enorme crise financeira, além da política. E o Beşiktaş da Turquia, que é um gigante do futebol turco, uma equipe muito forte lá na Turquia, de torcida apaixonada, está com o Memphis Depay na mira, no radar. A notícia foi divulgada por alguns órgãos de imprensa da Turquia. Os caras estão monitorando o mercado porque a janela vai abrir agora no final desse mês lá para o futebol turco. A temporada turca começa no início de agosto e o time vai passar por um processo de reformulação. Algumas peças serão negociadas, sairão, precisa de reposição e o Memphis Depay é um dos nomes especulados pela imprensa turca. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, em conversa com sócios e torcedores nesse final de semana no Parque São Jorge, falou de vários assuntos, falou de mudança no estatuto, de transparência e, quando questionado, garantiu que não chegou nenhuma proposta para nenhum jogador do Corinthians. Proposta alguma, por enquanto, para nenhum atleta do clube, né? Mas essas propostas podem chegar. Talvez chegue uma para o Memphis Depay, como irá certamente chegar para o Yuri Alberto, mas eu acho, aí é impressão minha, até porque esse jogador já foi sondado, tem mercado lá fora, é jovem, 20 anos, que o Breno Bidon pode ser uma alternativa para o Corinthians vender alguém, fazer dinheiro e não quebrar a espinha dorsal do time. O Breno Bidon vale para o mercado europeu algo em torno de 100 milhões de euros, perdão. Na verdade, não é que ele vale, é a multa rescisória lá para o exterior. E o Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon. Já o Memphis Depay, especulado na Turquia, custaria, pela multa rescisória, ele que tem contrato até julho do ano que vem, custaria para o futebol europeu 10 milhões de euros apenas. Eu imagino que ele tenha costurado esse acordo lá com o Corinthians quando chegou, justamente para ter uma certa facilidade, caso ele quisesse voltar para a Europa, porque ele vale mais aqui para o mercado interno do que lá para fora. Essa é a situação de momento. Não chegou proposta, mas o Memphis está no radar do futebol turco, do Beşiktaş, Michele. Puxa vida, tá só no radar, mas assim, que vai se concretizar, não sei, né, gente? Não se sabe, né? É o time que o Alex foi ídolo, não é? Não, o Ricardinho jogou lá. O Ricardinho jogou, o Alex foi no Fenerbahçe. Fenerbahçe, eu lembro. Mas o Beşiktaş é um dos rivais, é um dos times grandes da Turquia, que se quiser vir para cima e seduzir o Memphis para voltar para a Europa, não sei. Tem que ver se o Memphis está convicto de que continuar no Corinthians é o melhor para ele. Por enquanto ele está se dando bem aqui, sendo bem tratado, bem recebido, mas sabe como é que funcionam as coisas no futebol, né? De repente chega uma proposta, uma grana boa, voltar para a Europa. Mas o contrato do Memphis vai até quando? Até quando eu não sei, longo. Mas a multa dele é baixa, então se ele quiser ir embora, ele pode ir. Tem muitos benefícios. Sim. Meio de 26, então tem mais um tanto. Mais um ano aí. Para a Copa, né? Acho que ele veio para cá, né? Então, mas aí de repente ele pode querer ir embora, vai saber. Você acha que seria uma boa ele ir para a Turquia, Miller? Turquia é um país bonito. Tem os passeios de balão bonito lá. Olha, Michele, o Corinthians, né, no meio campo ali, né, tem o Garro voltando agora de contusão, né, já está, né, curado da sua contusão, da sua lesão, né.
O Memphis, não sei se tem essa opção, mas eu acredito que se ele for, não é que vai fazer tanta falta assim, até porque o Garro volta, né? Aí o Garro pega 10. Exatamente, o Garro jogou, lembra ano passado, o Garro jogou excelentemente bem, terminou o Campeonato Brasileiro jogando muito bem, tanto é que foi eleito, né, por muitos como o melhor jogador da posição, então acho que... Ganhou o troféu. Ele ali, ele rende muito mais que o Memphis, até porque o Memphis não é um meia de criação. Ele é mais atacante. Ele é mais atacante, exatamente. Tá acabando já. A gente vai fechar o Gazeta Esportiva de hoje, pessoal. Turma, foi muito... Voltando agora pro Besiktas, coloca de novo pra mim aí, Cascão. Qual a ideia que você tem do Memphis? Que, por sinal, eu tô com a camisa dele, irmão. E eu uso mesmo, que eu gosto. Tem camisa que eu ganho, que eu não gosto de usar. Não uso mesmo, truta. Agora esse cara, ele vem, ele transformou o Corinthians. Qual a ideia sua? Chegada de dele. Wagner, Fernando Veloso, Souza, Godoy também. A chegada dele foi transformadora, né? Tudo que ele fez no ano passado, junto com os companheiros, a gente viu o Yuri subir de produção, o Garro subir de produção, o time escapar de uma zona de rebaixamento, 9 vitórias seguidas, então ele entregou muito o ano passado. Esse ano oscilou um pouco mais, mas o ano passado entregou demais e foi importantíssimo. E chama atenção, né? Ele volta para a seleção, volta a fazer gols na seleção. Quanto tempo não acontece com ele na seleção? Voltou e fez gols, bateu... Ele fez gol, acho que nos 3 últimos jogos, se eu não estiver errado. É isso mesmo. A Contra marca Espanha histórica e 2 Contra a Espanha... e 2 contra o Malta. Não, Contra a Malta. Finlândia e Malta. Ele fez contra a Finlândia também de então, pênalti. Ele 3 cavou o jogos. pênalti. 3 jogos, ele fez 3 gols nos 3 jogos da seleção. E vira o maior artilheiro da Holanda, junto com o Van Persie, né? Então, 50 gols, se eu não estiver errado. isso aí, chama atenção. Os holofotes, claro, estão voltados para ele. 102 jogos. Na Europa, ele está jogando em alto nível. Oi, Veloso. E tem 31 anos só. Né? Jovem. 31 anos, quer dizer, um cara 31 anos, dá pra com o jogar abdômen definido, com a bala que ele tem. mais uns 5 anos ele joga com tranquilidade pelo potencial que ele tem, pela capacidade técnica. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, e acho que o corintiano... Você quer fazer pra mim agora? Então pergunta pra mim. Exatamente. Qual é a multa do Depay? Ou nesse contrato todo que foi feito com ele, cheio de regalias, também deram essa possibilidade, de, se ele quiser, ir embora para a Europa e não deixar nada aqui. Ô Veloso, eu não tenho dúvida nenhuma que no contrato mesmo não sabendo e não tendo informação, ele pode sair a hora que ele quiser. Então, é aí que está todo Mas o não erro é do só negócio. não, é pra todo mundo que faz isso. Aí é que está todo o erro do negócio. Você dá um contrato pro cara que ele ganha muito, tem regalia, tem carro blindado, tem cozinheira, tem segurança, tem passagem, tem O prêmio do Paulista é maior do que dos E jogadores. aí, a hora que ele quiser, ele vai embora? Eu não sei isso, certo? Não, eu não mas sei. eu não duvido. Mas eu não duvido Eu que não isso duvido aconteça. também. Que Se ele falar, eu quero ir embora, se aparecer, que tem uma se aparecer, eu vou cláusula, que embora. tem uma cláusula assim, ó. Qualquer time europeu Então. que me contrate, que venha, eu posso sair na hora que eu quiser, sem ônus nenhum pra mim. Aí é um problema que o Corinthians arrumou, né? Porque traz um jogador que recupera no Corinthians, Isso. que consegue se recuperar jogando bem, fazendo gols, voltando para a seleção, e aí chega um time, qualquer um time da Europa, ele fala, muito obrigado, tô indo embora. Não sei não. Ainda usa a passagem que E vou deram falar pra pra ele você, aqui pra ir não sei não se esse cara volta. Exatamente. Ele já estava de férias antes, né? Não foi pro jogo? Craquito Neto, não sei não se ele volta pro Brasil em relação ao que está acontecendo com ele na Holanda e também dos interesses dos clubes europeus. Souza. Craque, eu falei semana passada que o Corinthians fez muito bem para o Memphis. O Memphis, no melhor momento dele, quando ele é vendido para o United, e depois ele vem para o Barcelona, ele machuca o joelho e aí começam a diminuir os times, né? Ir para times de menores expressão. Mas assim, era um jogador que estava em ascensão quando chegou no Barcelona. E aí ele teve o tornozelo, aquele pisão que ele teve, que aí é normal. Mas contusão muscular, ele não teve. A pior lesão dele foi a lesão de cruzado no Barcelona, onde ele ficou um tempo fora e depois foi pro... Cruzado você teve também, senhor? Três vezes. Cruzado é igual o Neymar teve. É, igual o Neymar, é. O Ronaldo. Isso. LA, como que fala? LCA. Essa que é o, esse duas aqui é o no cruzado. esquerdo e uma no direito. Então, Você teve? tive 2 no esquerdo. 2 da esquerda e um. no Aonde direito. foi pior? No pé de a perna de apoio ou na perna do chute? Pra você, assim, na recuperação. A recuperação na perna de apoio, porque é o que dói mais depois. A gente Eu, por chuta exemplo, na bola, chuta bastante bola, a perna de apoio sempre... Eu operei o direito, tirei 70% dos 2 meniscos, do menisco aqui, do colateral. Cara, é uma dor assim insuportável, cara. Mas é um cara que tem mercado,
isso aí ia acontecer uma hora ou outra. É o Carrefour, açaí, pão de açúcar, né? Andorinha. O dono do Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, que esse tem o supermercado Belo Horizonte. Esse tem mercado pra dar com pau. Mas quando eu falo mercado, eu falo tem valor, entendeu? Tá, entendi. Tem bastante valor lá fora. É um cara jovem, de qualidade, fazedor de gols. Ele tem 50 gols em 100 jogos, é quase um gol a cada 2 jogos. Exatamente. A cada 2 jogos ele tem um gol. A cada 2 jogos ele tem um gol, então o número dele é surreal. Então é um cara jovem que veio pro Corinthians, trouxe qualidade, e o Corinthians o ajudou também, né? O Corinthians ajudou também a ele voltar pro mercado. Aqui ele ganhou confiança, voltou a ser o Memphis, que o levou para Barcelona e United. Então é um cara que daqui a pouco não tinha nem dúvida que ia acontecer isso, porque é um cara extra classe, é um cara fora da curva. Agora tem uma coisa. O Besiktas, da Turquia, está interessado na contratação do atacante holandês Memphis Depay, atualmente no Corinthians. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o treinador norueguês Ole Gunnar, que trabalhou com Memphis quando era auxiliar no Manchester United, pediu a contratação do jogador de 31 anos. Memphis possui uma multa rescisória no valor de 10 milhões de euros, aproximadamente 63 milhões de reais, valor considerado baixo para os padrões do futebol europeu. De acordo com informações dos jornalistas turcos, o atacante holandês é visto como substituto ideal para o italiano Ciro Immobile, que está de saída do clube turco. A diretoria do Corinthians, no entanto, não tem interesse em negociar o atleta no momento, mas entende que, caso uma proposta oficial chegue, a decisão final caberá ao jogador. Conforme revelou o presidente do clube, Osmar Stabile, atualmente a dívida do Corinthians com Memphis gira em torno de 5,2 milhões. Memphis Depay vive um grande momento na carreira. Recentemente, igualou o recorde de Robin van Persie como o maior artilheiro da seleção holandesa, com 50 gols. O atacante chegou ao Corinthians na temporada passada e, desde então, disputou 42 jogos, marcando 13 gols e distribuindo 14 assistências. Sua atuação foi fundamental para o Timão na conquista do Campeonato Paulista de 2025.